beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente vieste à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Amém, irmãos? Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor. Seja muito bem-vindo, bom dia para você, Feliz Natal, não é verdade? Como é bom te iniciar a nossa celebração, a nossa EBD, louvando ao Senhor, cantando canções de louvor ao Senhor, cantando que Ele veio e veio com o objetivo de nos salvar, não é verdade? Glória a Deus pelo amor dele grandioso, que mandou Jesus para morrer por nós e nos salvar, nos dar a vida eterna, não é verdade? Poxa, que bênção é estar junto com você essa manhã de domingo, dia 26, muito bom mesmo, meus irmãos, estarmos juntos. Você que está aí pelo YouTube ou pelo Facebook, seja muito bem-vindo. E como a gente sempre fala, é muito bom estar aqui juntos para louvar ao Senhor e para ter um direcionamento dele, não é verdade? Manda um recadinho aí para o seu irmão aí que está acompanhando a nossa celebração junto, deseja aí um Feliz Natal, não é verdade? Para o irmão que está aí acompanhando juntos também, ok? Quero lembrar os irmãos, hoje à noite a nossa celebração também de Natal, vamos ter um musical aqui, está bem bonito, musical preparado para o Senhor, não é verdade? É um musical do trio, nosso grupo aqui da igreja, grupo vocal, preparando um musical, e vai ser uma bênção, tenho certeza que vai ser abençoador para a sua vida, para a minha vida, para a vida de todos que estiverem aqui com a gente no culto presencial, para quem também estiver acompanhando de forma online. Mas eu quero deixar um desafio para você vir hoje
aqui celebrar junto com a gente. Lembrando que agora a gente não está fazendo mais inscrições, ok? Para as nossas celebrações. Então, um desafio para você hoje. Venha, convide alguém, traga alguém, enfim, você que tem acompanhado pelo YouTube, pelo Facebook, você que ainda não veio após a nossa reabertura para os cultos presenciais, eu quero deixar um desafio mesmo para você. Venha para estarmos juntos hoje celebrando um Natal que é Jesus Cristo. Amém? Amém. Lembrar os irmãos também, nossa EBD, o pastor aí vai falar, mas nossa EBD irá presencial, nossa EBD presencial irá retornar no primeiro domingo de janeiro, ok? Dia 2, próximo domingo, não é verdade, meus irmãos? Estaremos juntos para celebrar o Senhor aqui pela manhã, presencialmente também. Não deixe de participar da nossa EBD 2022. Se você quer aprender sobre o Senhor, você quer aprender sobre a Bíblia, o que a Bíblia ensina, enfim, seja um aluno da nossa EBD, nossa Escola Bíblica Dominical do ano de 2022, ok? Vamos cantar então mais um cântico, mais uma canção. Logo após o pastor estar com a palavra, trazendo a nossa lição da EBD, ok? Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um corpo só em ti, com tendas e malícias que longe de nós vão, nenhum desgosto impeça a nossa comunhão, pois sendo resgatado por um só Salvador, devemos ser unidos por um mais forte amor, olhar com simpatia os erros de um irmão e todos ajudá-lo com branda compaixão. Se tua igreja toda andar em santa união, então será bendito o nome de cristão. Assim o que pediste em nós se cumprirá, e todo mundo inteiro a ti conhecerá, e todo mundo inteiro a ti conhecerá. Amém, irmãos? Deus abençoe. Olá, irmãos, bom dia. Domingo, dia 26 de dezembro. Hoje, o último domingo do ano de 2021 e a nossa Escola Bíblica Dominical. E hoje,
nossa última lição, a nossa última escola bíblica dominical exclusivamente online. Porque já no próximo domingo, que já será 2022, dia 2 de janeiro, nós vamos retornar à nossa escola bíblica dominical presencial. Que notícia boa, não é verdade, irmãos? A nossa escola bíblica dominical presencial no próximo domingo. E hoje, portanto, a nossa última escola bíblica dominical exclusivamente online. Eu quero agradecer a todos que acompanharam pela internet, pelo YouTube, pelo Facebook. Quero agradecer a todos que puderam compartilhar, ministrando as lições ao longo desse tempo. Quero agradecer todo o empenho. Vamos começar em 2022 uma nova escola bíblica dominical. Nova porque nós queremos dinamizar uma nova liderança na direção da escola, dinamizando. Enfim, há muitas coisas novas e boas que vêm por aí, com certeza. Contamos com você. Você que é professor, você que é aluno e você que ainda não é aluno da Escola Bíblica Dominical. Você é convidado a participar, a se envolver, e nós contamos com você. Hoje, a nossa última lição do trimestre, lembrando que esse trimestre estivemos estudando as cartas de Paulo, cada domingo enfatizando uma carta. Paulo escreveu 13 epístolas, e então, cada domingo, uma epístola estudada. E hoje, a última carta, né, de Paulo, que é a carta de Paulo a Filemon. Carta de Paulo a Filemon. Ok, irmãos? A carta que foi endereçada a Filemon é um assunto muito interessante, é um assunto importante, há muitos ensinamentos nesta carta e vale a pena a gente relembrar, a gente aprender, né? Esta carta é endereçada a Filemon e à igreja, né? Não é apenas a uma pessoa, ainda que a carta diz a Filemon, mas havia uma igreja que se reunia na casa de Filemon, né? Ela é a carta mais breve, né, de Paulo. A menor carta de Paulo é a carta a Filemon, tá? Alguns chegam a dizer, né, até brincando, né, alguns chegam a dizer que não é uma carta, muito menos uma epístola, é um bilhete de Paulo a Filemon, porque ela é diminuta, né? Escrita aproximadamente entre o ano 61 e 62 depois de Cristo, né? Então é um documento, né? É uma epístola, ou seja, um documento escrito para ser ouvido em público, né? Essa é a ideia, né? Quando se fala epístola significa uma carta, mas que não é a carta apenas pessoal para um indivíduo. É uma carta para um indivíduo, mas com o ensinamento, com o seu conteúdo para ser ouvido em público, né? Ser lido e ouvido em público. Esta epístola, irmãos, então tem esse sentido de que não é simplesmente uma carta pessoal, né? Mas uma carta dirigida a Filemon e que traz nesta carta ensinamentos diversos para que o público em geral, a igreja que se reunia na casa de Filemon, tomasse conhecimento, né? É intrigante até, né, por alguns, né, porque é uma carta que tem como personagem ali um escravo chamado Onésimo. Naquele contexto daquela época, havia essa questão, né? Mas é interessante a maneira como se trata, como se fala sobre esse assunto. Onésimo era um escravo de Filemon que teria fugido, né, do seu senhor
e agora morava na cidade de Colossos, né? Ele fugiu por ter cometido um ato injusto, né? Não se sabe exatamente, mas talvez furtado algo do seu senhor. Nós vamos ver por que se diz que ele poderia ter furtado algo do seu senhor, né? Onésimo, de alguma forma, encontrava-se com Paulo, né? Parece-nos, tudo nos faz crer, pelas palavras de Paulo, que conheceu Onésimo na prisão, e eles se tornaram companheiro de prisão, né? E ali dialogou, conversou, e Onésimo se converteu ao Evangelho, arrependido dos seus pecados e arrependido de tudo aquilo que teria feito com o seu Senhor, né? E agora ele decide voltar a Filemon, e a carta trata exatamente disso, as palavras de Paulo recomendando a Filemon para receber muito bem, para receber como irmão, para receber como uma nova criatura, para receber de boa vontade, para receber com perdão em relação ao delito, né? E possivelmente libertando-o, né? Não tornando mais escravo. Perdoar um escravo criminoso naquela época era algo assim surpreendente, era algo marcante, era algo assim considerado fora do comum no relacionamento entre as pessoas, perdoar um escravo criminoso. O pedido de Paulo, portanto, era um pedido revolucionário para aquela época. Quando a gente lê hoje, pode não parecer tanto, mas para aquela época era um pedido revolucionário, era algo assim muito grandioso esse pedido, porque o tratamento de escravos fugitivos eram castigos violentos, né? Mas era um pedido ousado do apóstolo Paulo, por isso ele transmite esta carta. O estudo desta carta nos mostra, irmãos, que as pessoas podem mudar. As pessoas podem mudar, precisam mudar, devem mudar. A gente não pode estigmatizar, né, criar uma marca para alguém, e uma marca eterna, uma marca permanente, né? Então as pessoas mudam. E às vezes, o que acontece? As pessoas mudam e a gente continua enfatizando a vida pregressa da pessoa, aquilo que ela era antes, os seus maus tratos, a sua maneira de viver, não é verdade? Então a gente precisa lembrar disso, que as pessoas podem mudar, né? O Evangelho transforma, e a gente precisa ver as pessoas desta forma, desta maneira, né? Nós vamos encontrar no primeiro e no segundo versículos elogios a uma comunidade de amor, né? Paulo diz assim: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador, e também a nossa amada Arfia, e também Arquipo, nosso colaborador, e a igreja que está em tua casa. Que coisa linda, né, irmãos? Que coisa maravilhosa essas palavras iniciais de Paulo, né? Ele faz elogios à igreja, ele faz elogios a essa comunidade de amor que é a igreja, né? E a igreja que estava lá na casa de Filemon, né? Então, que coisa maravilhosa, né? Com essa introdução, Paulo identifica os membros da família e se refere à igreja. Talvez, o escritor fala sobre isso, talvez Áfia fosse a esposa de Filemon, né? Porque o seu nome é citado logo depois do nome dele. Então,
Provavelmente, porque havia esse rigor, né, de que quando se fazia citação de uma mulher, e se ela era casada e se citava o nome do marido, o nome dela deveria ser citado, o nome citado logo após o nome do seu esposo. Então, há uma especulação aí, há uma possibilidade de que Áfia fosse a esposa de Filemon, porque o seu nome é citado logo depois do nome de Filemon. Arquipo é outro que Paulo menciona na carta, e ele fala, nosso companheiro de lutas. E ele é citado porque assumira parte da responsabilidade pastoral, anteriormente a responsabilidade pastoral exercida por Epáfras, né? Por Epáfras. Então, nosso companheiro de lutas. Irmãos, a igreja é uma comunidade de amor. E Paulo faz elogios a essa igreja que se reunia na casa de Filemon, chama Filemon de cooperador, né? Fala de Arquipo como colaborador, né? Companheiro de lutas. Companheiro de lutas, que coisa maravilhosa quando na igreja a gente pode se relacionar, falar, dizer, mandar mensagem, orar e dizer, olha, fulano é meu companheiro de lutas, fulano é o meu cooperador, né? É o nosso cooperador, é o nosso colaborador. Que coisa maravilhosa. Isso expressa, isso enfatiza, isso identifica a igreja como sendo uma comunidade de amor. Nos versículos de 3 a 7, lembrando que Filemon só existe um capítulo, tá certo, irmãos? Nos versículos de 3 a 7, já falei aqui que Filemon é a menor carta de Paulo, a menor epístola de Paulo. Nos versículos de 3 a 7, Paulo faz o agradecimento a Deus. E o agradecimento que Paulo faz a Deus, olha só, irmãos, ainda falando sobre a comunidade de fé, de amor. O agradecimento a Deus, nos versículos de 3 a 7, é um elogio à vida cristã daqueles irmãos, a maneira como aqueles irmãos levavam a vida cristã, a maneira como aqueles irmãos viviam a vida cristã. Então, agradecer a Deus, e nesse agradecimento expressava o quê? Um elogio à vida cristã que aqueles irmãos levavam. E Paulo fala nesse tom, né? Enfatizando essa coisa maravilhosa, né? Então, temos alguns termos relacionados, né? Aqui são mencionados na epístola, a palavra amor, a palavra comunhão, a palavra companheiro, a palavra bondade, a palavra coração. Essas palavras são repetidas nessa pequena epístola do apóstolo Paulo. Como que isso é importante, né, irmãos? Como que a gente precisa pensar qual tem sido o vocabulário da nossa vida, qual tem sido o vocabulário no nosso relacionamento, qual tem sido o nosso vocabulário na vida da igreja, qual o vocabulário que domina na nossa vida, no nosso relacionamento. Quando a gente conversa sobre a igreja, quando a gente fala sobre a igreja, quando a gente fala sobre as questões que envolvem a nossa vida, qual é o vocabulário que domina? Quais são as palavras dominantes? Estou entendendo bem? Paulo escreve à igreja e a Filemon, e as palavras ali presentes, as palavras ali mais presentes ali, termos que são repetidos, a palavra amor, comunhão, companheiro, bondade, coração. Nós precisamos muitas vezes rever o nosso vocabulário de fé, o nosso vocabulário como comunidade de Deus. Nós precisamos rever quais são as palavras que na verdade eu mais utilizo, que eu mais falo, que eu mais escrevo para expressar o meu relacionamento na igreja, com a vida com os crentes, a vida com os irmãos. Tá certo? Embora pareça um assunto pessoal, né, Paulo escrevendo a Filemon, referindo-se
a Onésimo, mas na verdade trata-se de algo que dizia respeito à comunidade. Então era um exemplo, aquela recomendação, falando para Filemão como que deveria receber Onésimo, escravo arrependido, mas era uma lição que ficava para a igreja toda. Todos estavam ali, na verdade, naquele episódio, naquele contexto, recebendo uma verdade muito importante. Nos versículos 8 a 10 e nos versículos 17 e 18, Paulo enfatiza aqui o amor cristão deve agir. O que deve agir? O que deve agir na nossa vida, na nossa atitude? Né? Tem gente que às vezes diz assim, não, mas eu sou assim mesmo. Eu sou assim, vou permanecer assim, eu sou rude mesmo, eu sou casca grossa, nada muda o meu temperamento, minha maneira de ser, não é verdade, irmãos? Enfim, não é dessa forma, não é dessa maneira, né? Paulo diz que o amor cristão é que deve, na verdade, direcionar aquilo que nós fazemos, nosso agir. Nós agimos com amor cristão. É o amor cristão que impera, é o amor cristão que me conduz, é o amor cristão que avalia as palavras que devo usar, é o amor cristão que avalia minhas conclusões, a minha vida. Nós precisamos refletir sobre isso, né? Filemão precisava ser conscientizado do seu dever como crente, como cristão. Eu acho que a gente precisa escrever isso em algum lugar, ou na nossa Bíblia, ou colocar isso na nossa casa em algum lugar. Enfim, acho que essa frase é uma coisa que precisa a gente ter isso sempre lendo, né? Filemão precisava ser conscientizado do seu dever como cristão. Eu preciso pegar essa frase e escrever em algum lugar. Eu preciso ser conscientizado do meu dever como cristão, para sempre a gente estar lembrando, sempre lendo, lembrando, sempre lembrando essa nossa responsabilidade, esse nosso privilégio. No versículo 9, em nome do amor, né, Paulo, ele enfatiza isso, né? Independente da sua idade, independente de ser um prisioneiro, mas ele enfatiza aqui a sua autoridade apostólica, como servo de Deus, como chamado do Senhor. No versículo 9, igreja, versículo 9, né? Em nome do amor, Paulo fala sobre isso. No versículo 17, então, é o pedido incisivo. E a expressão que Paulo usa aí, receba-o, como se fosse a mim mesmo. Receba Onésimo como se estivesse recebendo a mim, Paulo. É o que Paulo estava dizendo para Filemão. Ou seja, aceita-o plenamente, sem restrições. Independente do que ele fez, independente dele de ter prejudicado, mas agora é uma nova criatura, nasceu de novo, é um crente, você deve receber ele pleno. Né? Não ficar remoendo, lembrando, porque acontece isso na nossa vida, né, irmãos? Olha que coisa tremenda. De vez em quando a gente relembra, né? Conforme alguém diz, vai lá no fundo do baú para lembrar um erro, um equívoco da pessoa, né? Então Paulo está dizendo, você deve receber Onésimo, mas deve receber plenamente, tá certo? Aquilo que aconteceu passou. O sangue de Jesus nos purifica o que, irmãos? De todo o pecado. Quando o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, nós que somos humanos ficamos lembrando pecados passados, erros passados, equívocos passados. A gente fica lembrando algo que Jesus já perdoou, porque já foi cravado na cruz do Calvário. Paulo diz no versículo 11 e 12 que Onésimo era muito útil. Por isso ele faz um pedido para
Não apenas um amigo, ainda que poderia ser. Não apenas para um irmão em Cristo, ainda que poderia. Mas o pedido é feito como para um filho. Solicito-te em favor do meu filho Onésimo. Que coisa maravilhosa, irmãos, quando a gente consegue entender, primeira coisa, entender, e quando a gente consegue desenvolver essa prática cristã, quando a gente consegue desenvolver esse relacionamento cristão, quando a gente consegue desenvolver algo assim extraordinário. Nós estamos aqui nesse mundo, mas eu costumo dizer isso, nós estamos aqui nesse mundo num treinamento. Nós estamos treinando o que vai ser lá no céu. Então, tudo aquilo que vai ser no céu, relacionamento, a vida extraordinária, tudo aquilo que vai ser lá no céu, a gente vai, de certa forma, mesmo com as limitações, mas vencendo-as, nós vamos vivendo aqui, vamos treinando. Não adianta você querer viver a vida aqui de qualquer forma, de qualquer maneira. Não, aqui já é um treinamento, porque a vida eterna não começa lá. A vida eterna começa aqui quando você entregou a sua vida a Jesus. Então, essa carta, essa epístola, tem assim um objetivo assim muito grandioso, né? Porque é uma recomendação de Paulo a alguém que teria sido ofendido, maltratado, no caso ali Onésimo, né? Que fez algo assim, cometeu algo muito ofensivo para o seu Senhor, e agora uma nova criatura nasceu de novo, um crente, e aí Paulo fala sobre o novo relacionamento que deveria existir entre Filemon e Onésimo, né? Então Paulo diz que ele era muito útil para servir, para viver na comunhão, na igreja, enfim. Tá certo, irmão? Para terminar, pense e reflita em como a igreja tem se posicionado como uma comunidade de amor. As pessoas são de fato aceitas uns aos outros, mesmo pecadoras, mesmo com um passado não muito elogiável, se tornaram novas criaturas, querem viver com Cristo, novos propósitos. Como que nós vemos isto? Como devemos evangelizar aqueles que estão escravizados aos pecados de forma muito forte, né? Tantas pessoas escravizadas a vícios, a tantas práticas dominantes, né? Opressoras. Eu imagino a luta que Paulo teve na evangelização de Onésimo, né? Que estava tão arraigado ao pecado, né? E discipular para que pudesse corrigir os seus erros do passado e desejar uma nova vida. Isso que nós precisamos também no nosso trabalho, no nosso discipulado. Precisamos refletir, igreja, irmãos amados, como podemos ser instrumentos de reconciliação. Irmãos, nós estamos aqui e nós já exercemos o ministério da reconciliação. Isso já foi falado numa das lições passadas, né? Nós não estamos aqui para colocar lenha no fogo, combustível no fogo. Não. Tem um problema, tem uma dificuldade, tem um relacionamento, tem uma palavra mal colocada, tem uma situação existente. Nós somos servos do Senhor e o nosso ministério é o ministério da reconciliação. Fazer tudo para reconciliar, fazer tudo para parar qualquer aresta, fazer tudo para que haja um relacionamento saudável, e não com maledicência, com palavras rudes, ficar enfatizando os erros, colocando lenha na fogueira. Tem um problema na igreja, tem um problema na organização, tem um problema no ministério, tem alguma coisa que não saiu bem como deveria. Em vez de botar lenha, em vez de jogar gasolina, nós devemos reconciliar, promover a reconciliação, ajudar na reconciliação, porque a igreja é uma comunidade de amor, é uma comunidade de fé, é uma comunidade de esperança. Nós estamos aqui nesse mundo num treinamento do céu. Nós estamos treinando aqui. Nós estamos
querendo e desejando viver o céu aqui. Como vai ser o céu? Como vai ser o céu? Não pode ser apenas uma vida de expectativa daquilo que vai ser. O céu precisa ser vivido aqui, no meu relacionamento, na minha maneira de ser, como comunidade de amor. E a carta de Paulo a Filemon, recomendando Onésimo, um escravo fugido, mas arrependido e salvo. Esta recomendação de recebê-lo deixa para nós esta lição, essa tônica desta lição preciosa, que é desta forma, desta maneira que nós devemos viver, devemos proceder. Deus nos abençoe nesta manhã, mais uma vez, lembrando esta nossa última lição, exclusivamente online, porque no próximo domingo, já 2022, vamos retornar à escola bíblica presencial. Conto com você, a igreja conta com você, professores todos presentes, alunos. Se você ainda não é aluno, deve se tornar aluno, frequentador assíduo da escola bíblica dominical. Nós vamos iniciar um novo trimestre. O pastor vai dar a primeira aula para todos na escola bíblica dominical, porque nós vamos estudar próximo domingo, dia 2 de janeiro, vamos começar a estudar sobre o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Convido a você, será uma caminhada maravilhosa. Se você quer saber tudo que a Bíblia fala, tudo que a Bíblia fala tem a sua raiz, tem a sua origem lá no Pentateuco. Então vamos estudar os 5 primeiros livros da Bíblia no próximo domingo, Escola Bíblica Dominical presencial, Segunda Igreja Batista em Cabo Frio, aguarda você com muita alegria. Mais uma vez, muito obrigado a você que participou exclusivamente ao longo deste tempo da Escola Bíblica Dominical online. Obrigado aos irmãos da transmissão, da técnica, do som, da música, enfim. A escola bíblica vai continuar sendo transmitida, mas nós esperamos que você possa estar presente, presencialmente, à escola bíblica dominical. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a todos. Lembrando, irmãos, dia 31, último domingo do ano, culto da virada, às 22 horas, imperdível, você não pode deixar de estar presente. O culto da virada, nós temos que estar juntos como igreja, clamando, pedindo, intercedendo, ajoelhados diante de Deus, agradecendo esse ano fino, apesar das lutas, dos problemas, das experiências as mais diversas, vamos estar adorando ao Senhor. Deus abençoe!